A gente queria muito agradecer, para a gente é uma honra ter um jogador como você aqui, né? Em aulas a gente discutiu muito essa questão, porque nós temos uma disciplina que consiste no desenvolvimento de projetos, né? A gente desenvolve aí projetos científicos, e eu estou aqui com um grupo de alunos que estão desenvolvendo trabalhos, né, com base no preparo físico, quando a gente analisa a questão do futebol, e um outro grupo que vem falar para a gente a questão da desigualdade de gênero, né, essa questão do apoio ao futebol feminino. E tem também um trabalho bem interessante aqui, que um terceiro aluno nos traz, que é essa questão da influência das regras durante os jogos, né? Então, basicamente, nós estamos com esses temas, e a gente queria de verdade te agradecer muito por você estar presente aqui nessa reunião conosco, e os meninos aqui trouxeram aí algumas questões que eles gostariam de ouvir de você, né, as suas respostas, né. Vou passar também a minha fala agora para o professor Tomás, que é o nosso professor de Educação Física, né, Tomás? Bom dia, pessoal. Bom dia, Elzo. Tudo bom? Como a Marília está falando, assim, imensa gratidão pela sua disponibilidade, né? Tá aí numa quarta-feira de manhã com a gente para ter esse bate-papo. E é incrível como que a figura de alguém, né, que a gente fala na educação física, a pedagogia do exemplo, como que isso transforma a postura dos nossos alunos. Então, como que o interesse deles é diferente. E aí eu estava até ontem numa reunião com os meninos, a gente estava brincando que se para eles jogar um interclasse já gera uma ansiedade, imagina o que é ser um jogador profissional. A gente estava discutindo muito essa coisa e eles ficam muito animados. Então a gente agradece muito e passar a palavra para os meninos. Bom, Elzo, bom dia. Primeiramente, eu queria parabenizá-lo pela carreira vitoriosa que você teve. E eu queria perguntar para você qual a sensação de disputar campeonatos tão importantes como Copa do Mundo e Liga dos Campeões. Eu vou responder a pergunta do Murilo, né? É isso? Isso. Olha, Murilo, primeiro, um bom dia, prazer aí estar falando com você aí, a satisfação muito grande. E dizer a você que realmente você ter o privilégio de participar, disputar uma Copa do Mundo é realmente muito significativo, principalmente para a gente que começou uma carreira muito sofrida, uma carreira em clube pequeno, e de repente você está lá representando seu país, né? E eu até costumo dizer, né? Ir numa Copa do Mundo já é um privilégio. Imagina ser titular de uma Copa do Mundo, jogar todos os jogos, não ser substituído e também se tornar o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo e ir também para a seleção do mundo. Então isso foi um privilégio muito grande para mim. Eu guardo isso dentro do meu coração com muita alegria, porque foi uma grande vitória. E com relação à Champions League, claro, são os campeonatos importantes que a gente disputou, como eu disputei vários campeonatos na Europa, mas a Champions foi talvez o principal, porque é o maior campeonato do mundo. E eu não fui campeão da Champions League, mas fui muito feliz em ter disputado e chegado à final da Champions League. E não perdi ela durante o jogo, não. Nós perdemos na disputa de penalidade, foi 0-0 o jogo, 0-0 a prorrogação, e nas penalidades nós acabamos perdendo 6-5. Inclusive, eu fui o primeiro a bater o pênalti naquele dia e tive a felicidade de fazer o gol também pelo Benfica e fiz o pênalti. Infelizmente, nós perdemos, mas foi para mim assim gratificante ter disputado a final da Champions League, porque na Europa, inclusive, é muito considerado esse vice-campeonato e eu estou sempre lá recebendo homenagem. E isso, para mim, realmente é de uma felicidade muito grande, viu, Murilo? Elzo, muito obrigado, viu? Essa foi a primeira perguntinha do Murilo. Queria te dizer que realmente a gente está muito honrado de ter a sua presença e muito grato também por você ter aceitado esse nosso convite, viu? Você com certeza é uma figura que a gente admira muito, tá? A segunda perguntinha que a gente vai trazer para você no dia de hoje é o Leonardo que vai fazer. Pode ser, Léo? Bom dia, Elzo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter topado conversar um pouco com a gente. E eu gostaria de saber como que era o preparamento físico de vocês naquela época, quais eram os equipamentos que vocês usavam para ter os resultados mais exatos, como que vocês se preparavam para o jogo. E a questão psicológica também seria muito importante a gente saber, por favor. Leonardo, aquela época era diferente, né? Porque você não tinha o fisioterapeuta, você não tinha vários outros cargos dentro
esporte, até não só nos clubes, mas na própria seleção brasileira. E aí que a gente tinha era 2 preparadores físicos, né? Na época era o Gilberto Tim e o Moraci Santana. E nós ficamos fazendo uma preparação 6 meses antes da Copa do Mundo. E eu, inclusive, até foi bom você fazer essa pergunta, porque eu ganhei o prêmio de melhor preparo físico do mundo naquela Copa do Mundo. Porque eu fazia um treinamento diferenciado dos outros, né? Sempre quando terminava os treinos, eu fazia um trabalho físico à parte. E isso me ajudou bastante e cuidava muito de alongamento, esse tipo de coisa, para não ter uma lesão muscular, para que não atrapalhasse eu durante a Copa do Mundo. E uma das coisas que fez com que eu me tornasse titular foi justamente o condicionamento físico. E a parte psicológica, a gente trabalhava muito, porque não é fácil para você chegar numa seleção brasileira e de repente você está lá no meio do campo para disputar uma Copa do Mundo. No meu caso, por exemplo, que era estreante em seleção brasileira, é claro, fui convocado em 85, mas dentro de uma Copa do Mundo era uma estreia realmente importante e ao mesmo tempo você tinha que ter tranquilidade para poder estrear bem. E a parte psicológica aí que você tem que ser, assim, vamos dizer assim, muito tranquilo, né? E na minha parte psicológica, o Tele Santana foi importante, porque ele ficou o tempo todo conversando antes da estreia. Eu tive o Zico, que me ajudou bastante também, o Zico e o Oscar, que eram pessoas mais velhas dentro da seleção brasileira, que aconselhavam os mais novos e falava da importância da estreia, o que a gente tinha que fazer. Então, todo esse trabalho foi bacana, porque se você psicologicamente não estivesse bem, você jamais disputaria uma Copa do Mundo ou jogaria bem uma partida dentro de uma Copa do Mundo. Eu, graças a Deus, a parte psicológica minha foi muito bem trabalhada e por isso que eu tive resultado positivo dentro daquele Mundial. Bacana. A gente tem como, vamos dizer, um exemplo pra gente, você na Copa do Mundo e nos outros campeonatos, que a gente tem como, vamos dizer, uma das principais características é que você nunca foi expulso e através disso a gente já sabe que o seu psicológico era sempre, vamos dizer, equilibrado, um cara bem tranquilo, que realmente tem que ser um exemplo para muita gente, porque a gente pode ver em você que você jogava um jogo limpo e eu gostaria de parabenizá-lo por isso também. E dando continuidade na pergunta, a gente sabe que vários jogadores que jogavam antigamente, eles opinaram por manter o porte físico de atleta para o resto da vida. Por exemplo, o Zé Roberto e outros jogadores. Você opinou por isso também? Continuar fazendo uma academia, continuar caminhando, correndo, jogar bola, mesmo que seja por diversão? Como que você faz? Você ainda mantém esse preparo físico de atleta até hoje? Olha, Leonardo, vou mostrar eu aqui, tá? Cuidado aí. Fininho. Leonardo, a gente tem que se cuidar assim. Imagina. Agora eu posso mostrar pro Leonardo. Eu tô fininho, Leonardo. Tô me cuidando aqui, viu? Que bacana, que bacana. Muito bom. Mas então o Léo questionou essa questão aí do preparo psicológico, né? Inclusive parabenizou, né, pelo equilíbrio que você teve aí ao longo das partidas, né? É muito difícil hoje em dia a gente ver um jogador ter esse equilíbrio emocional, não ser expulso e tudo mais. Realmente é algo admirável. E agora com uma terceira pergunta, quem vai trazer pra gente é o Bruno, né, Bruno? Então, Elza, a gente tocou aí no assunto da parte psicológica, né? A parte mental, que o jogador tem que estar preparado, calmo, tranquilo. Eu queria perguntar em questão dos torcedores, como que você fazia para lidar com a pressão da torcida, tanto dentro como fora de campo? Ô Bruno, tá um pouco baixo, se você aumentar um pouquinho a voz aí, eu tô ouvindo mal aqui, por gentileza. Repetindo, tá me ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Eu queria perguntar mais em questão sobre os torcedores. Como que você, que era um jogador bem calmo, você disse, fazia para lidar com a pressão da torcida, tanto dentro como fora de campo, por favor? Olha, Bruno, uma das coisas que eu preservei muito foi justamente com relação a torcedor. Mas antes de eu responder a tua pergunta aí, Bruno, eu gostaria de falar com o Murilo, né? Que me fez uma pergunta e eu acabei não respondendo com relação a não ser expulso na carreira, tá? Uma das vantagens minha
porque eu jogava numa posição que era volante, né, e que geralmente é sempre expulso. E eu, para não conseguir ter esse tipo de problema na minha carreira, eu trabalhava muito condicionamento físico meu para ser melhor do que todos, inclusive do adversário, para mim sempre chegar antes e não ter que fazer falta desleal em ninguém. Esse é um dos motivos que eu nunca fui expulso na carreira. E, inclusive, fui capitão em toda a equipe que joguei, certo? Com relação aos torcedores, ô Bruno, vou dizer para você o seguinte, desde que você entra em campo, que você mostra tudo aquilo que você tem, quer vencer, a vontade de vencer, a vontade de ganhar, sempre existe por parte dos torcedores um respeito muito grande. E eu, graças a Deus, sempre fui agraciado pela torcida. Eu me lembro que o Palmeiras tinha uma torcida muito violenta, e eu terminava os jogos do Palmeiras, eu saía no meio da torcida, caminhando normal, abraçado por todos, mesmo sofrendo uma derrota. Então isso era o próprio Atlético Mineiro, no próprio Benfica de Portugal, por todos os clubes por onde eu passei, eu, graças a Deus, eu consegui fazer a parte de agradar ao torcedor. Mas tudo isso vem do condicionamento físico, porque eles veem um jogador que está lutando, um jogador que quer vencer. Eu me lembro que eu perdi a Copa do Mundo, é claro que foi uma fatalidade, nós perdemos nas penalidades, né? Não sei se vocês não lembram disso, talvez nem nascidos, vocês estavam na época, não estavam mesmo. E nós perdemos a Copa do Mundo. Nós não perdemos nenhum jogo na Copa do Mundo, tomamos apenas um gol e não perdemos o jogo. O jogo foi 0-0, o Zico errou pênalti no jogo, faltando 5 minutos para terminar, prorrogação 0-0, nessa penalidade nós acabamos perdendo e saímos fora da Copa do Mundo. Mas quando nós chegamos ao Brasil, ou que nós viemos do México para o Brasil, eu desci no aeroporto de São Paulo, parecia que eu tinha ganhado a Copa do Mundo. Pra você ter uma ideia, desci no aeroporto, era 10 horas da manhã, consegui entrar no carro para vir embora 2 horas da tarde, só para dar autógrafo no meio da torcida. A torcida foi lá buscar a seleção brasileira. Cheguei na minha cidade, foi uma festa, na cidade da Marília, aí, Poço Fundo, foi uma festa fantástica para mim, uma homenagem muito grande a recebi. Desceu a cidade toda pro trevo. Então o torcedor, por que o torcedor recebeu a gente desse jeito? Porque a gente entrou com o intuito de vencer. Não vencemos, mas mostramos qualidade suficiente para poder ser recepcionado pelos torcedores. Então esse é o futebol. Desde que você lute, você vai sair sempre, a torcida vai sempre te respeitar, não vai te agredir de maneira alguma. E esse privilégio eu tive também na minha carreira, graças a Deus. Que legal, hein? Isso é bacana mesmo, porque os meus tios, eles sempre comentam mesmo da festa que foi lá em Machado, lá em Poço Fundo, quando você retornou, né? Isso foi assim, muito legal. O pessoal fala muito mesmo, né? E merecidamente, né, gente? Merecidamente. E agora, quem traz uma perguntinha pra gente é o Murilo, né, Murilo? Em relação um pouco à questão do seu projeto, né? Sim. Elzo, como a professora Marília disse, o nosso tema é sobre a diferença, né, entre o futebol masculino e o futebol feminino. E eu queria saber, nos clubes onde você passou, se tinha alguma abertura para o futebol feminino, se os clubes tinham na época, né, tinha algum projeto para o futebol feminino. Olha, na minha época, o futebol feminino não era olhado de forma como é hoje. Eu me lembro que no Atlético Mineiro, inclusive, tinha uma equipe feminina que jogava os campeonatos, mas nada de especial, né? E a própria seleção brasileira, na época, feminino não era, assim, vamos dizer assim, o que é hoje, né? Respeitado. Então, o próprio mundo, né? Só os Estados Unidos que investiu um pouco mais no futebol feminino, que continua até hoje, por isso que lidera sempre aí o ranking, né? Como melhor seleção. Mas o Brasil nunca deu valor a isso. Até um desafio, o falecido Vadão, que foi técnico da seleção brasileira, muito meu amigo, antes dele falecer, uns 6, 7 meses atrás, nós estivemos juntos em Campinas, almoçando juntos, e ele falava muito da dificuldade aqui no Brasil com relação à formação do futebol feminino, porque não havia um respeito muito grande pela confederação. E hoje isso mudou, e o Vadão foi um cara que entrou com um projeto para mudar esse perfil do futebol feminino aqui, e o Vadão foi um dos grandes responsáveis. Tanto que hoje nós acabamos de ser campeão da Libertadores com a Ferroviária, uma equipe do interior de São Paulo, com o futebol feminino. Então hoje já há esse respeito, mas na minha época não existia tanta coisa boa para o futebol feminino. E a gente fica feliz porque a gente vê hoje as meninas querendo jogar futebol, né? Isso é para a gente gratificante, porque
O Brasil também tem qualidade no futebol feminino, e se o Brasil investir no futebol feminino, pode ter certeza que vai concorrer tranquilamente com os Estados Unidos, Canadá, enfim, outros países aí que são muito fortes no futebol feminino. Que legal, né? Bem bacana, né, essa questão do futebol feminino, né, pessoal? E acho que o Murilo também gostaria de perguntar, né, Murilo, que a gente tinha colocado aqui na nossa lista, né, essa questão. Havia alguma diferença sobre esse olhar do futebol feminino, pensando a nível Brasil e nível Europa? Ou, da mesma forma, você acha que em todos os lugares esse futebol aí, a força da mulher no futebol não era reconhecida? Como que você via isso, Elzo? A mulher tá dominando, né? Vamos dizer assim, né? Hoje até na política tem que ter a mulher participando. Aí a gente vê aí prefeitas, né, que assumiram aí, várias prefeituras, nós temos muitos vereadores e vereadoras, né, que são femininos, já estão na política, que antigamente havia por parte do mundo todo com relação a um preconceito da mulher poder administrar, a mulher dirigir, né? E isso é em todas as questões. A mulher era realmente, ainda tinha aquele passado de mulher ser dona de casa. Hoje já existe um respeito, já existe, né? A mulher já quer dividir, hoje a mulher trabalha, então mudou tudo. E o futebol é a mesma coisa. Então hoje há um respeito pelo futebol feminino, porque justamente essa liderança da mulher fez com que o próprio futebol, o próprio esporte, né, fizesse aí do futebol feminino mais uma fonte de energia, mais uma fonte de glórias, né, do nosso país, principalmente no Brasil, e esse respeito está sendo muito grande. Então, eu vejo que eu converso muito, tive algum tempo com a Marta falava o tanto que mudou com relação ao futebol feminino e a dificuldade que ela teve para chegar na onde chegou. Pô, nós tivemos a Marta ganhou 6 ou 7 títulos de melhor jogador do mundo. Então, o Brasil tem qualidade. Então, o Brasil tem a mesma qualidade que tem no masculino, tem no feminino, desde que há um respeito por quem dirige. Esse respeito está começando a acontecer no futebol. Já na política, já está acontecendo há alguns anos, e a gente fica feliz por isso, que nós tivemos uma mulher presidente da República, né? Isso é uma verdade. Então, ninguém vai mudar isso. Então, isso é o país nosso, nós estamos mudando. Vamos mudar esse preconceito aí, vamos pôr a mulher junto, com certeza. Que legal, exatamente. Muito legal a sua resposta, viu? E agora eu tô aqui com uma perguntinha do Felipe, né, Felipe? Felipe quer saber um pouquinho melhor, né? Pode fazer a pergunta para ele. Então, Elza, prazer, eu sou o Felipe e eu queria saber que a gente sabe que o senhor teve aí algumas passagens pelo futebol brasileiro e acabou se destacando bastante, né, nesses clubes que o senhor passou. E a gente queria saber também como foi toda essa passagem pelo Brasil, onde o senhor se destacou bastante e ganhou até uma bola de prata, né? Olha, a realidade é que eu comecei numa equipe pequena e vim de uma família muito pobre, muito carente, família realmente aqui no interior de Minas Gerais, e eu vi uma dificuldade muito grande para a sobrevivência da família e eu optei em jogar futebol. Eu comecei assim numa carreira assim, numa equipe da 2ª Divisão de São Paulo, que é o Ginásio Pinhalense de Espírito Santo do Pinhal, e depois eu fui para a Inter de Limeira e fui tendo sequência, mas eu fui pondo na minha carreira sempre uma meta, né? De chegar no time pequeno, para o time médio, para o time grande. E eu fui crescendo aí dentro do futebol dessa forma. Então, o futebol tem umas coisas interessantes, né? De você chegar na onde chegou, né? Mas isso tudo houve as dificuldades também. Dificuldade de lesões, eu tive lesão grave com apenas 17 anos. E superei tudo isso aí. Eu acho que a gente tem que ter superação, a gente tem que ter, certo, muitas coisas para poder vencer. Eu ganhei a bola de prata jogando pelo Palmeiras, poderia ter ganhado a bola de ouro. Não ganhei porque no último jogo do Palmeiras, o Campeonato Brasileiro, era uma média que tinha, eu acabei não jogando por uma lesão que eu tive. Até fiquei até meio triste com isso daí, não gostaria nunca de contar isso, mas aconteceu. E o treinador não quis deixar eu jogar, porque era o último jogo, e eu com lesão, se eu jogo 5 minutos, ganhei a bola de ouro. Eu estava disputando com o Zico a bola de ouro e acabei ficando com a de prata e não ganhei. Mas ganhei chuteira de ouro na Europa, melhor do Benfica, ganhei dos melhores da Europa também, chuteira de ouro. Então tem aí umas premiações muito bacanas também em Minas Gerais. Eu fui 3 anos seguidos o melhor jogador de Minas Gerais. E com isso, as conquistas
ela veio da base que você teve, né? Eu tive uma base familiar muito bacana, e meus pais, apesar de ser muito pobres, mas eram as pessoas de muita educação, de muito respeito, e nos ensinou a responsabilidade da vida, e isso eu carreguei para a minha carreira toda. Quando eu falo assim que eu nunca tive um cartão vermelho, não é porque eu não tive um cartão vermelho, foi porque eu tive uma base aqui atrás. E mostrando que a gente tinha que ter as pessoas, tinha muito respeito com a arbitragem, com o dirigente, com os próprios jogadores que eu jogava junto. E todos os clubes que eu joguei, agora há pouco eu falei, vou repetir de novo, em todos os clubes que eu joguei eu fui capitão, certo? Então isso, você assumir uma liderança é uma coisa espetacular. Eu me lembro quando eu cheguei no Atlético Mineiro que meus ídolos estavam lá, eu vindo da Inter de Limeira, meus ídolos estavam lá, que era Reinaldo, Éder, Luizinho, o Nelinho. Quando eu olhei meus ídolos lá, eu falei, puxa vida, eu vou jogar com esses caras aí, né? Aí eu falei, pô, mas como é que eu vou jogar, né? Os caras são fera, como é que eu vou jogar? Mas aí, de repente, 3 meses depois, eu já era capitão desses caras todos. Por quê? Porque pelo respeito que a gente tem e pela dedicação que a gente pôs na vida, a gente conseguiu. Então, todas essas premiações que eu ganhei, você pode ter certeza que para mim foi gratificante. Eu me lembro de um prêmio que eu ganhei na Arábia Saudita, um torneio grande que teve na Arábia Saudita, eu jogando pelo Benfica, e foi uma medalha de ouro. E essa medalha de ouro ela era dada ao jogador mais disciplinado e também tinha que ser o melhor do torneio. E eu fui o melhor do torneio e o mais disciplinado. Não tive um cartão nesse torneio e fui o melhor jogador do torneio. E ganhei essa medalha de ouro, que tem um significado muito grande para mim e guardo com muito carinho, porque realmente foi assim onde tinha grandes jogadores, era o Bayern de Munique, Real Madrid que estava no torneio, Benfica e outros times da Arábia. Então foi fantástico. Então essas premiações é tudo aquilo que você se prepara para sua cabeça para você conseguir vencer as barreiras e chegar numa premiação como essa. Sou muito feliz por isso. Ai, que bacana, né? Quer perguntar mais alguma coisa, Felipe? A princípio, tranquilo? Opa! Ô Marília, eu queria fazer uma pergunta. Claro, fica à vontade. Elzo, é interessante ver, né? São muitos atletas que, após encerrar a carreira, montam projetos e continuam trabalhando dentro do futebol, né? Até porque levou a vida inteira dentro de campo e continua levando essas características. Mas falando um pouco sobre o futebol feminino, você que tem um projeto que tem atletismo e futebol, depois que teve esse boom do futebol feminino, você viu alguma mudança no comportamento das meninas em procura do projeto? Aumentou o número de meninas que tentaram se matricular? Não sei como é que é a forma de ingresso. Teve alguma mudança em relação a isso? Sim, o futebol feminino, depois que mudou esse respeito aqui no Brasil, há muita procura no futebol feminino. Inclusive, ontem dei uma entrevista falando aqui na minha cidade, uma cidade pequena aqui de 50 mil habitantes, onde eles estão já montando uma equipe feminina. E já está começando um projeto, é claro, nós estamos num momento de pandemia aí, está muito complicado, o esporte tudo parado, os clubes tudo fechado, e acaba atrapalhando a sequência que eles estavam tendo com relação ao futebol feminino. E a gente que tem projetos, a gente quer sempre que o futebol feminino cresça, Tomás, porque a gente está vendo lá na frente um futuro grande para as garotas. Porque não existe dificuldade. Veja bem, eu sou aqui de uma cidade do interior, pequena, como eu disse agora há pouco, e sair daqui, de repente eu estou disputando, estou na seleção do mundo. Então, o mundo é muito pequeno. Né? Então, nós na carreira, nós que gostamos do esporte, a gente tem que acreditar sempre. E hoje, a procura é muito grande no futebol feminino. Hoje, você já vê criança, já menina de 5 anos, 6 anos, querendo jogar futebol. Eu vejo, eu ainda dou autógrafo, ainda viu, Marília? Ainda tem isso, ainda dou dando autógrafo ainda. As meninas, crianças, elas vêm atrás de mim para pedir autógrafo. Entendeu? Por quê? Porque, e fala que vai jogar futebol. E hoje eu tenho uma estátua aqui em Machado, não sei se a Marília chegou a ver isso aqui, mas eu tenho uma estátua. Sim. E uma das coisas que às vezes as escolas fazem é levar as crianças lá nessa estátua e mostrar para eles a importância de ser um atleta, né? E mostra que as vitórias vêm. E de repente eu vou nessas escolas, aí já aparece lá um monte de garota falando, quero entrar num projeto, quero jogar futebol feminino. Então isso é muito gratificante, viu, Tomás? Eu acho que nós vamos crescer muito no futebol feminino, pode ter certeza. Eu falo isso porque eu
tô numa escola trabalhando desde o 6º ano, né? Crianças de 11 anos até 3º médio, meninas 17. E quanto mais mais nova a geração, mais interesse das meninas no futebol. Sempre que eu toco no assunto de futebol, quanto mais nova a turma, mais interesse. Eu fico achando que daqui a pouco vai ser invertido, né? A gente sempre falou, vai jogar futebol é menino. Acho que daqui a pouco a gente vai acabar tendo, eu falar na sala, é futebol, a meninada, né? As mulheres que vão sair correndo e gritando de alegria. Porque a gente tem uma invasão, né? Dessa coisa do videogame. E eu vejo que as meninas vão acabar dominando, como você já disse, né? Elas vão acabar dominando tudo. E espero que assim seja, né? Que elas tenham abertura para fazer o que quiser. Muito bacana. Parabenizar pelo projeto também, né? Obrigado, Tomás. Realmente, você tem razão aí, Tomás. As meninas hoje estão voltadas mesmo. E tem tudo para o futebol feminino dominar o futebol masculino, principalmente no Brasil, tá? E há, assim, uma força de vontade muito, muito grande das garotas em poder estar praticando esse esporte, principalmente o futebol. Tá? Porque antigamente eles falavam em esporte feminino, falavam em voleibol, né? Era dança, voleibol. Hoje não, hoje já fala futebol. Então, ginástica, né? Uma coisa que sempre que eu assisto futebol feminino, eu gosto muito de assistir rugby também. E rugby feminino e o masculino, eles têm uma paridade muito grande, é mais parelho do que o futebol hoje. Mas quando eu assisto futebol feminino, eu vejo as mulheres muito mais compenetradas no jogo do que os homens, falando no profissional. Então, a comemoração do gol geralmente é uma comemoração coletiva, né? São poucas que são, vamos dizer, exibicionistas em relação ao ego, né? A pessoa. Então elas são, eu vejo, né, muito mais compenetradas, respeito com a arbitragem. Eu acho sempre que é um lado muito que eu tento trabalhar dentro das minhas aulas, mostrar para os alunos. Por que vocês acham que é tão diferente o comportamento dos homens em campo? É muito mais agressivo. Você não vê eu vi um vídeo só que eu vi 2 mulheres batendo boca dentro de campo. Agora, saindo na mão, né, que a gente vê, é muito comum dentro do futebol masculino. Eu acho que essa comparação a gente tem que deixar também de forma muito positiva para as mulheres. Acho que elas são muito mais doadas profissionalmente. Tomás, e outra coisa interessante dentro do esporte feminino, vamos dizer assim, que hoje nós temos a arbitragem feminina. Estamos esquecendo disso, né? É justamente porque a mudança no futebol feminino está sendo muito grande. E hoje você assiste jogos do masculino, do Campeonato Brasileiro, com árbitra, com as mulheres apitando o jogo. Então, hoje já existe um respeito até pelos atletas com relação à arbitragem feminina. Então, está mudando realmente o quadro, viu? Está mudando e tem tudo para que o esporte feminino, vamos dizer o esporte feminino, principalmente o futebol, cresça muito no nosso país, tá? Porque já temos até árbitro aqui, né, Marília? Sim. Mas assim, é muito legal ouvir de você, né, principalmente que já jogou em times grandes, né, e vendo o Tomás reforçando essa fala, né, de que a mulher ela está realmente construindo e alcançando um espaço cada vez maior dentro do futebol, né, gente? Eu acho que isso é necessário, né? Na questão da arbitragem também, a gente vem aí, como vocês vêm colocando, né, mostrando tudo isso. E eu não sei se o Rian está nos ouvindo. Rian, você está com algum probleminha de conexão ou você está nos ouvindo? Será que o Rian caiu a conexão? Estou ouvindo, sim. Então, já pensando, já que foi citada essa questão da arbitragem, né, eu vou aproveitar aqui porque o Rian, ele seria um terceiro grupo que vai discutir no projeto dele exatamente essa questão de como que as regras influenciam. Porque a gente sabe que as regras elas foram mudando, né? Hoje a gente tem o VAR, hoje a gente tem uma série de ferramentas que são usadas no futebol que nós não tínhamos anteriormente, né? Então o projeto do Rian é exatamente trazer essa discussão. Será que essa mudança de regras ela influencia o resultado, né? Será que isso caminha num sentido positivo ou não, né? Então, Rian, vou lançar para você então a primeira perguntinha. Tá bom, bom dia, prazer, meu nome é Rian. Vou fazer 3 perguntas aqui referente às regras do futebol. E a primeira que eu vou começar é falando sobre o VAR. O que você acha do VAR? Se você acha que ele foi uma mudança boa aí, o que ele trouxe de bom, o que ele trouxe de ruim, sua opinião? Olha, o VAR, ele veio para apagar um pouco a imagem que as pessoas tinham das arbitragens, né?
Porque o árbitro, às vezes, ele erra. Ele não erra porque ele quer errar. Ele erra porque acontece de não enxergar uma jogada ou uma dificuldade que ele tem durante o jogo. E o VAR veio para ajudá-lo na arbitragem, né? E também acabar um pouco com corrupção no futebol dentro da arbitragem. Porque antigamente havia por parte de, quantas vezes nós vimos isso aí, por parte de árbitros a ser comprado, né? Vamos dizer assim, hoje eu posso falar isso, comprado por um título, bom adversário e pronto, um resultado que favorecia. E hoje o VAR veio para tampar isso também. Então eu acho que foi muito positivo a ideia de trazer o VAR para o futebol. Porque a gente às vezes está assistindo um jogo, você tem dificuldade no lance, e aí quando você olha, de repente o VAR entra lá e mostra. É claro, o VAR não é 100% perfeito, né? Vamos dizer assim, mas aproxima. Eu já vi o VAR errar e foi uma vez, várias vezes, eu vi alguns erros, mas acerta muito mais do que erra, né? Vamos dizer assim, né? Eu acredito que 85% acerta. Mas isso para o futebol mundial está sendo muito bom e vai acabar aí com a manipulação de resultado através de arbitragem, vai acabar com os erros grosseiros que às vezes o árbitro tem, e isso aí ajuda e pronto. Para mim foi muito bacana, eu gostei muito disso aí. Aham. A outra pergunta aqui, se você já conheceu algum caso em que alguma injustiça, tipo, ao que alguém infringiu alguma regra, algum caso desse não foi punido, dentro de campo ou fora mesmo, mas em relação ao futebol. Olha, eu conheci muita coisa, tipo, eu me lembro uma vez que eu jogava numa equipe do interior e começo da minha carreira, eu com apenas 17 anos, eu com 16 anos já era profissional de futebol, eu me lembro que havia um jogo e que classificava as duas equipes e a gente jogava em casa. Tanto o adversário como a gente de casa. E o empate dava o resultado, dava como classificado as duas equipes. E tinha uma equipe que estava esperando uma das duas perder para poder classificar. Aconteceu que a diretoria do outro clube reuniu e chamaram os jogadores todos e olhando tudo aquilo, não aceitando aquela condição. E para o jogo terminar empatado 0-0. E acabou que eu peguei uma bola no jogo e fui lá, fiz o gol. 1-0 pro meu time, a torcida toda vibrando e tal. Quando eu olhei, tinha uma placa lá para o tirou, e me tiraram do jogo. Mas eu não vendi o resultado. E o jogo acabou terminando 1-1. Eu saí, fui embora para casa e carrego essa imagem positiva comigo, entendeu? Então, são coisas que há sim no futebol, tá? Às vezes uma equipe é favorecida e vai jogar com um adversário que não tem nada a perder, a não ser ajudar e que há o adversário lá do outro lado, e acaba que aí entra a tal mala preta, né? Que dá um incentivo financeiro para essa equipe, às vezes essa equipe até precisa de um incentivo financeiro, e mas entra para jogar futebol, né? E acaba... Então, esse tipo de coisa existe. Então, dentro do futebol tem de tudo, né? Eu passei por muita coisa e posso dizer isso hoje. E é claro que tem mudado muito esse conceito, né? E espero que mude mais ainda. Sim. A outra pergunta é o que você acha sobre o fato de que se você tira a camiseta dentro de campo ali, você recebe a punição, se eu não me engano, é cartão amarelo. Olha, eu acho que teria que ter cartão vermelho nisso aí. Primeiro que tem que haver um respeito com relação ao torcedor, né? E tirando a camisa, você não tá comemorando, você está se despindo dentro do campo. Isso é horrível. Então eu acho que a punição até é pouca com cartão amarelo. Acho que teria que mudar, dar o cartão vermelho direto. Porque tem que ter um respeito não só com os companheiros que estão dentro do campo, até o próprio adversário, né? Você tirar a camisa para comemorar, vira uma gozação em cima do adversário e acaba acarretando depois algumas consequências dentro do jogo. E a própria torcida, é claro que o torcedor, ele vibra quando você tira a camisa, o torcedor do seu time, mas do outro time lá, fica chateado com aquilo que vira vamos dizer assim, um tipo de gozação. Então eu não concordo, não. Eu, para ser sincero com você, eu joguei sempre com a camisa por dentro do calção, a meia levantada, fazia a barba pro dia do jogo, então eu gostava de jogar desse jeito, jogar equilibrado, né? Então, para mim, eu acho isso aí terrível para o futebol. Eu acho que suja um pouco o nosso futebol, o futebol do mundo todo, com essa atitude de jogadores.
Tá certo, Elzo. Muito obrigado aí, viu? Deu, Bom, Jean. Elzo, queria te agradecer muito mesmo, tá, por essa entrevista. Acho que, assim, está sendo muito motivacional para a gente. Ao longo de todo esse ano, a gente vai desenvolver vários estudos, né, dentro dessas vertentes que foram te perguntadas, né, essa questão do psicológico, essa questão da desigualdade de gênero, né, o quanto que a mulher vem aí alcançando seu espaço dentro do futebol. E temos ainda esse projeto do Rian, que vem trazer essa discussão sobre as regras. Eu achei muito legal a forma como você nos mostra, isso com certeza vai agregar muito para esse desenvolvimento desse projeto. E agora, pessoal, alguém tem mais alguma questão que vocês queriam falar, vocês queriam colocar? Sim? Tudo ok? Então, basicamente, né? Basicamente não, né? A gente tem muito mesmo que agradecer. De coração, obrigado, viu, por participar conosco. Queria pedir a sua permissão, nós temos a sua permissão para divulgar essa entrevista? Primeiro, Marília, um abraço para você, um abraço para o Tomás aí, obrigado aí pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês, porque vocês precisarem, tá? Hoje eu faço palestra para o mundo inteiro. É claro que agora, nesse momento de pandemia, não estou viajando fora do Brasil, nem aqui no Brasil, que é de superação, estratégia, liderança, motivação, né? São as palestras minhas que eu faço aí para todo o país e fora do Brasil. E para mim isso é muito gratificante poder falar, porque eu faço comparação do futebol com empresa, onde a gente consegue fazer todo esse trabalho. E dizer a vocês que eu fiquei muito feliz de poder participar com vocês e que estou à disposição, você pode divulgar onde você quiser, tá? Está em aberto para vocês aí, pode contar, se precisar que tem que assinar, eu assino embaixo, porque foi um bate-papo muito bacana, prazer em conhecer o Tomás, obrigado pelo que você faz aí pelo esporte, parabéns pelo teu trabalho, a gente precisa de professores de educação física como você, com seriedade, trabalhador, é isso que o esporte brasileiro, o esporte mundial precisa. E você, Marília, que é aqui da nossa região, um beijo aí no teu coração, que Deus te abençoe e abençoe todos vocês aí, obrigado. Muito obrigado, viu, Elzo? Obrigado, Um abração Elzo. para você. Agradecido. E eu queria deixar uma palavra aqui. Não sei se foi o Léo, quem falou de relação aos atletas do cuidado, né? Eu acho louvável e admirável os atletas que são exemplos de cuidado físico. Pós-aposentadoria, eu acho que eu não sei, parece que alguns atletas eles mantêm um porte físico durante a vida de jogador simplesmente porque é aquilo que dá dinheiro para eles, né? Então eles não são atletas, eles foram atletas, né? Por um período pequeno de tempo. Eu acho que eu tenho uma ideia meio até parece que o cara é meio mercenário, só fazia aquilo por conta do dinheiro ou do louvor. Então eu acho que quem cuida do físico, né? Já é louvável por si só. E você, além do físico, cuida aí de muitas crianças, tem projetos, está ativo aí, eu acho isso muito bacana. Parabéns. Obrigado aí, Tomás. Tamo junto, viu, Tomás? Grande abraço para você aí, viu? Falou. Amém. Um beijo, viu? Tchau. Beijo. Muito obrigado, tá bom?